Hoje estamos lançando o primeiro bate-papo produzido pelo Canal Prev. Nesse bate-papo traremos informações sobre previdência social, pretendemos responder às suas dúvidas, acatar as suas sugestões de temas referentes à previdência social. Vamos trazer alguns convidados também e, nesse primeiro, estamos recebendo a advogada doutora Ariane Dorigon. Seja bem-vinda, doutora Ariane. Obrigada, doutora Neuza. É um prazer, uma honra estar aqui nesse primeiro bate-papo que o escritório está promovendo. A doutora Neuza tem sido uma grande esclarecedora das dúvidas aí das pessoas que escrevem pelo Facebook, tenho acompanhado os vídeos pelo Canal Prev e tenho percebido também que esse assunto previdência social é um tema que gera muitas dúvidas e também gera vários debates para a gente ter aqui. Então, estou ansiosa para a nossa conversa de hoje. Ótimo, que bom, doutora Ariane. Nós temos recebido muitas perguntas no Facebook sobre o assunto pensão. Então, pensão para a viúva e pensão para o viúvo. Então, as dúvidas são constantes e nós selecionamos as dúvidas mais recorrentes para discutir aqui nesse primeiro bate-papo do Canal Prev. Nesse programa, nós pretendemos responder às suas dúvidas. Então, se você tiver, escreva a sua dúvida para nós. Aqui na tela você está vendo o número do WhatsApp do escritório Neuza Dorigon e Advogados, onde vai receber a sua pergunta e nós responderemos aqui no bate-papo. Essas perguntas de hoje é para esclarecer o problema da pensão. Então, você vai saber tudo sobre a pensão da viúva, pensão para o viúvo, e vai saber muito mais. Muitas dicas também eu separei para passar para vocês, para facilitar o pedido da pensão e facilitar a concessão do benefício pelo INSS. Tenho certeza, você vai gostar. Esse programa está sendo feito com muito carinho para você. Vamos iniciar então. A produção separou aqui uma das perguntas relacionadas à pensão. Como garantir a pensão para a viúva? A pensão, ela é devida aos dependentes do falecido ou da falecida. Porque a pensão tanto pode ser para a viúva como para o viúvo. O viúvo vai receber a pensão quando a falecida tiver contribuído para a Previdência Social e também, ou ela estaria aposentada ou ainda contribuindo. Então, tanto o homem quanto a mulher podem ser beneficiários da pensão. E também vai receber pensão os filhos menores de 21 anos. Mas hoje nós vamos focar a viúva e o viúvo. Se o falecido ou a falecida não contribuía com o INSS, a pensão não vai ser concedida. Por quê? O INSS é um seguro social. Então, quem contribui vai ter a contraprestação de forma do benefício chamado pensão. Agora, quem não contribui não vai receber. Tem pessoas que ainda insistem, mas eu preciso dessa pensão, contribuiu? Não, então não vai ter. Então, é muito importante pagar direitinho as contribuições para que, numa eventualidade como essa de pensão, você possa receber esse benefício, que vai ser uma segurança para a sua família. Doutora Neuza, então a pensão é uma questão de segurança para a família, né? Que vai garantir até o sustento dos que ficaram. E como é feito esse pedido? O pedido de pensão é muito simples de ser feito. Ele é feito no site do INSS, lá no Meu INSS. Você preenche o requerimento e junta documentos. Documentos simples, RG, comprovante de endereço atualizado, a certidão de casamento, que não precisa ser atualizada, pode ser a certidão de casamento já de alguns anos atrás, que ela é válida. Uma certidão de união estável, ou comprovação de união estável. Então, são documentos simples. Você dá entrada lá e, se faltar alguma coisa, o INSS manda uma cartinha de exigência para você atender. Aí você complementa e tudo bem.
Agora, se for indeferido e você não souber o que juntar, tiver dúvidas, procure um advogado especialista em direito previdenciário para te ajudar. Não desista no primeiro indeferimento, não. Vale a pena insistir com o recurso e complementar o pedido. Sabe uma coisa também que me perguntam sempre, doutora Ariane? Como que fica a pensão para o divorciado, para a divorciada, para a separada judicialmente? Como é que fica? Tem direito ou não? Então, depende, tudo depende de certos detalhes. Se o divorciado, a separada de fato, recebia pensão alimentícia enquanto o falecido estava vivo, ela vai receber pensão. Agora, se ela não recebia pensão alimentícia enquanto ele era vivo, agora, a partir do falecimento dele, ela não terá direito à pensão. Então, é simples também. Então, é uma coisa básica. O companheiro e a companheira do mesmo sexo também vai ter o mesmo direito de outros casos. Então, não desistam. Continuem fazendo os pedidos e aguardando a análise pelo INSS. Doutora Neuza, uma dúvida também que preocupa bastante as pessoas é por quanto tempo o viúvo ou a viúva podem receber esse benefício? A viúva e o viúvo têm um tempo determinado para receber essa pensão. Como são várias datas, várias idades, eu vou recorrer à minha tabelinha aqui. Se a viúva ou viúvo tiver menos de 21 anos, ela vai receber a pensão por 3 anos. Se for entre 21 anos e 26 anos, a viúva ou o viúvo vai receber a pensão por 6 anos. A viúva ou viúvo entre 27 e 29 anos vai receber durante 10 anos. Entre 30 e 40 anos, o viúvo ou a viúva vai receber durante 15 anos. Entre 41 a 43, vai receber por 20 anos. E a partir de 44 anos, segundo a lei previdenciária, a pensão se torna vitalícia, para sempre. Então, conforme a idade do viúvo ou da viúva, é o tempo que ela vai receber a pensão. Então, isso é muito importante. Agora, tem casos que a viúva ou o viúvo recebem apenas por 4 meses. E quando que isso acontece? Quando o falecido ele não tinha ainda 18 meses de contribuição. Então, ele tinha se inscrito no INSS e antes de 18 meses ele veio a falecer. Então, nesse caso, será por apenas 4 meses o pagamento de pensão. E também quando o casamento ou a união estável não ultrapassar 2 anos. Então, se casou e depois de 1 ano vem a falecer, também a pensão é paga apenas por 4 meses. Então, vocês veem, é uma situação muito delicada, que precisa sempre ter um profissional que conheça do assunto para te orientar. Doutora Neuza, antigamente as pensões eram vitalícias, né? E com essa alteração da lei, as pessoas precisam realmente se adequar a essas novas situações. E pode até haver casos em que tanto a viúva como o viúvo necessitem retornar ao mercado de trabalho para poderem garantir aí a subsistência, né? Uma observação muito interessante que a senhora fez, doutora Ariane. Realmente é algo que mudou muito na nossa sociedade. Então, tinha-se a pensão como vitalícia e hoje não é mais. Agora, quem já recebe pensão há mais tempo, esse mantém do jeito que era. Essas novas regras para essas pensões que foram concedidas após 2019, tá? Doutora, e com relação ao valor do benefício, é o mesmo da aposentadoria que era paga antes? Depende, doutora Ariane. Depende da situação. Se o falecido recebia um salário mínimo, vai ser o mesmo valor, porque não existe pensão menor que um salário mínimo. No entanto, se ele recebia mais que um salário mínimo, vai precisar fazer as contas para ver qual vai ser o novo valor. Se ele já estava aposentado,
vai ser uma porcentagem desse valor. Por exemplo, a cota familiar hoje é de 50% desse valor. E cada dependente ganha 10%. Então, uma viúva ou um viúvo, ele receberá, só ele, 60%. Se tiver um filho menor de 21 anos, vai receber mais 10%. Então, vai receber 70%. Então, são cotas por dependentes. A cota familiar 50% e por dependente 10%. Agora, se ele não trabalhar, se ele não estava aposentado ainda e veio a falecer, então vai ser feito os cálculos como se fosse uma aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente. É sobre esse valor que as cotas vão incidir. Então, você vê, é tudo muito específico, muitas dúvidas surgem, e é normal que vocês tenham dúvidas, sim, porque nós também temos muitas dúvidas e estudamos com frequência, nos atualizamos para poder acompanhar a legislação que também muda com frequência. Doutora Neuza, essa perda de valor é uma situação bastante delicada, porque além de perder o ente querido, a pessoa ainda vai sofrer uma redução do valor que recebe, né? Sim, sim, muda muito a situação familiar com o falecimento do mantenedor, de um dos mantenedores da família. Então, é algo que existe uma preocupação, é preciso estar atento e precavido para esses infortúnios que não tem dia, não tem hora para acontecer. Ninguém quer que aconteça, mas de vez em quando acontece na nossa vida também, né? Uma das perguntas que tem chegado também com frequência é que se a viúva que recebe pensão, ela pode receber também aposentadoria. Sim, ela pode. Então, ela pode ter a pensão e a sua aposentadoria. Agora, quando que ela vai ter a sua aposentadoria? Quando ela contribuir. Então, evidentemente, se ela está contribuindo para o INSS, ela vai ter aposentadoria quando ela cumprir as exigências. Isso não vai ser impedimento para ela acumular pensão e aposentadoria. Então, a partir da reforma da Previdência, em 2019, esses valores também não são mais integrais. Então, quem recebe pensão e aposentadoria, o valor menor vai ter um desconto, vai ser reduzido uma determinada porcentagem. Então, conforme o valor, vai ser a porcentagem que vai ser reduzida. Mas cumula-se sim, tá? É uma garantia que a lei previdenciária dá para os dependentes do falecido. Doutora Neuza, uma outra questão que eu acho importante esclarecer é se a viúva tiver um emprego, ela tem direito à pensão também? Sim, claro, ela tem direito à pensão. Então, ela pode estar trabalhando normalmente e receber a pensão. Ela só vai ter reduzido o valor da pensão ou da aposentadoria quando for já aposentada. Mas, se for emprego, ela recebe 100% dos dois. Então, não há diferença nenhuma. Uma das coisas que eu acho que eu não falei aqui, a viúva ou o viúvo, eles recebem 13º salário. Então, a maioria das pessoas me perguntam, vai ter 13º? Vou ter direito? Tem direito, sim. Então, isso também é uma ajuda a mais, né? Naquele final de ano que tem sempre um almoço diferente, uns presentinhos diferentes. Então, está garantido o 13º. O microempreendedor individual também tem direito à pensão por morte, tá? Então, tudo que nós falamos até agora aplica-se ao MEI. Então, é uma das seguranças que o microempreendedor recebe da lei previdenciária. Doutora, essas notícias são muito boas, né? Com relação ao 13º, já dá uma boa ajuda aí na renda familiar. Agora, eu fico aqui pensando, e quando o cônjuge falecido desaparece, como fica essa questão da pensão? Existem muitas situações. Você se lembra, doutora Ariane, daquelas barreiras que caíram lá em Mariana, no estado de Minas Gerais, há pouco tempo? Sim, lembro. Isso. Então, muita gente ficou desaparecida. Então, eles simplesmente até hoje não apareceram.
Então, isso chama morte presumida. Então, tem direito à pensão a viúva ou o viúvo de um segurado que desapareceu. Então, ingressa-se em juízo, pede-se a declaração de morte presumida e o INSS vai pagar a pensão para o sobrevivente. Então, isso também é uma segurança. Isso também acontece quando afunda barco, quando tem desastres de avião. Então, muitas pessoas desaparecem. Parece coisa tão rara, mas não é não. É frequente isso acontecer. Doutora Neuza, recebi agora uma pergunta que veio do Facebook, que a produção me entregou. Ela diz assim: a dona Antônia, da cidade de Americana, questiona que ela não recebeu a pensão por morte do INSS, sob a justificativa de que o marido havia parado de contribuir há mais de 8 anos e ele tinha apenas 6 anos de contribuição. Como fica essa questão? Olá, dona Antônia, muito obrigada pela pergunta. Ela é muito importante para nós. Eu lamento pela perda do seu marido e também pelo não recebimento de pensão. Como nós já falamos, a Previdência, para você ter os direitos garantidos, você precisa contribuir. Se você deixa de contribuir, você perde os direitos de receber o benefício. Como ele ficou 8 anos sem contribuir, certamente ele deve ter perdido a qualidade de segurado. Agora, a qualidade de segurado depende de cada situação. Muitas vezes, com 6 meses sem contribuir, você já perde a condição de segurado. Em outros casos, 1 ano, tem casos que chega até 36 meses. Então, depende muito de análise individual de cada caso. E a dona Antônia, ela poderia ter a pensão caso ele já tivesse sido aposentado. Mas, como ele só tinha 6 anos de contribuição, ele também não estava aposentado. Então, essa foi a dificuldade. Mas eu sugiro, dona Antônia, procure um advogado, especialista em direito previdenciário, peça para ele analisar o seu processo de pensão. Muitas vezes tem alguma solução. Às vezes pode ser que no meio daquela papelada lá encontre uma saída para o seu caso. E você também passa a receber essa pensão, certo? Doutora Neuza, o caso da dona Antônia é bastante delicado. Gostaria de saber da senhora, com base na sua experiência, a senhora já teve algum caso, alguma situação interessante no escritório sobre pensão por morte? Eu tenho sim, doutora Ariane. Foi no ano passado, 2021. No começo do ano, eu recebi uma cliente com 70 anos aqui no escritório que veio pedir para que a gente desse entrada na aposentadoria dela. E ela se apresentou como viúva e depois que a gente acertou os documentos, conversamos um pouco, eu perguntei: e a sua pensão? Qual o valor dela para a gente até ver se ia ter alguma redução ou não? Ela falou: não recebo pensão, o INSS indeferiu meu pedido e eu deixei para lá. Ela falou que na época ela ficou doente, as crianças eram pequenas, ela não entendia o que o INSS tinha pedido e ela abandonou o processo. Aí eu sugeri que a gente desse uma olhada nesse processo, então ativamos o processo, fizemos uma análise e ela tinha direito sim. Complementamos o documento que faltava e o INSS deferiu a pensão para ela. Então, hoje ela já está recebendo a pensão do marido, mais a aposentadoria dela, e também recebeu a pensão dos últimos 5 anos. Então, esse é um exemplo que eu gosto sempre de falar, para mostrar para vocês que não desistam não no primeiro indeferimento. Sigam, procurem alguém que conheça do assunto para dar seguimento ao seu pedido. Então, essa foi um caso muito interessante. Doutora Neuza, essa situação deve ser muito comum. E esses vídeos que a doutora tem gravado, essas informações que tem passado para as pessoas, é muito importante para esclarecer, para solucionar dúvidas e até para as pessoas se incentivarem a ir atrás dos seus benefícios. Se você tem alguma dúvida,
quer sugerir alguma pergunta, algum tema importante para você, mande pelo Facebook, pelo número do WhatsApp do escritório, nós teremos um prazer enorme em responder. Então, esse é o objetivo do programa: fornecer esclarecimentos, esclarecer dúvidas, mostrar o direito que as pessoas têm. Eu gostaria de agradecer a participação da doutora Ariane, foi uma presença muito importante. Eu que agradeço, doutora Neuza, foi uma oportunidade excelente, eu gostei muito de ter vindo, obrigada. Teremos inúmeros outros bate-papos, traremos outros convidados e queremos responder a sua pergunta. Mande para nós. O número do WhatsApp está na tela. Anote, por favor. Convide também seus amigos, suas amigas, para participar dessa comunidade que vai ser muito bem informada. Queremos essa comunidade forte, sabedora dos seus direitos. Até o próximo bate-papo.